O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, em consciência e consciência em responsabilidade real pela sua vida, para que você consiga transformar a sua vidinha. Bom, no vídeo anterior, nós começamos o capítulo 9, né? Vamos nos situar? Vamos ficar todo mundo na mesma página? Livro O Poder do Hábito. Estamos na parte 3 do livro O Poder do Hábito. A parte 1 tratou dos hábitos dos indivíduos, a parte 2 dos hábitos das organizações empresariais. E agora a parte 3, onde nós estamos, está tratando dos hábitos da sociedade. Dentro da parte 3 temos o capítulo 9. E fizemos o estudo da primeira parte do capítulo 9 no vídeo anterior, né? E no vídeo anterior a gente foi apresentado a pergunta central do capítulo 9, que é: nós somos responsáveis pelos nossos hábitos? Ou os hábitos são realizados de modo automático pelo cérebro e a gente não tem culpa de nada, não tem responsabilidade de nada? A gente é vítima do nosso cérebro. Essa foi a pergunta que ficou na parte 1 do capítulo 9. Hoje, na parte 2 do capítulo 9, essa pergunta, ela se torna ainda mais desconfortável, como se isso fosse possível, né? Mas por quê que ela ainda se torna mais desconfortável? Porque ela cruza a fronteira entre o que é hábito, o que é ter consciência e a culpa. É por isso que a pergunta está mais desconfortável ainda, né? O livro, ele vai nos levar hoje a uma história real, perturbadora e profundamente humana, o que é mais importante. Então, o ano é 2008, mês de julho, na costa do país de Gales, na Europa, em que um homem liga para o serviço de emergência desesperado. Esse homem é Brian Thomas. Ok, vamos fazer a leitura da parte 2 do capítulo 9 e depois eu vou pegar esse texto, eu vou destrinchar esse texto nas frases-chave, no ponto-chave dele, para que você pegue isso e isso gere transformação na sua vida. Na vida real, tá? Para você conseguir implementar hoje ainda. Então vamos lá, vamos para a leitura. Numa manhã de julho de 2008, um homem desesperado que estava passando as férias na costa oeste do país de Gales pegou o telefone e ligou para a emergência. Acho que matei minha mulher, ele disse. Ai meu Deus, achei que alguém tinha invadido a van. Eu estava brigando com aqueles meninos, mas era a Christine. Eu devia estar sonhando ou alguma coisa assim. O que foi que eu fiz? 10 minutos depois, os policiais chegaram e encontraram Brian Thomas chorando ao lado de sua van de acampamento. Ele explicou que na noite anterior, ele e sua mulher estavam dormindo dentro da van quando foram acordados por garotos apostando corrida no estacionamento. Eles mudaram a van de lugar para a ponta do estacionamento e voltaram a dormir. Então, algumas horas depois, Brian Thomas acordou e viu um homem de calça jeans e blusa de lã preta, um dos que estavam apostando corrida, ele pensou, deitado em cima de sua mulher. Ele gritou com o homem, agarrou pelo pescoço e tentou tirá-lo dali. Era como se estivesse reagindo automaticamente, ele disse à polícia. Quanto mais o homem lutava, mais forte Thomas apertava sua garganta. O homem arranhou o braço de Thomas e tentou revidar, porém Thomas o estrangulava cada vez mais e por fim o homem parou de se mexer. Então Thomas percebeu que não era um homem que ele tinha nas mãos, mas sim a sua mulher. Ele soltou o corpo dela e começou a cutucar o seu ombro de leve, tentando acordá-la, perguntando se ela estava bem. Mas era tarde demais. Achei que alguém tivesse invadido a van e eu a estrangulei, Thomas disse à polícia aos prantos. Ela é o meu mundo.
Ao longo dos 10 meses seguintes, enquanto Thomas aguardava o julgamento na prisão, um retrato do assassino surgiu. Quando criança, Thomas começara a ter acessos de sonambulismo, às vezes vários por noite. Ele saía da cama, andava pela casa e brincava com brinquedos ou pegava alguma coisa para comer, e na manhã seguinte ele não lembrava de nada do que tinha feito. Aquilo virou uma piada na família. Aparentemente, uma vez por semana, ele perambulava até o quintal ou até o quarto de outra pessoa, sempre dormindo. Era um hábito, sua mãe explicava quando os vizinhos perguntavam por que o filho dela estava cruzando o gramado deles descalço de pijama. Quando já era mais velho, ele acordava com cortes nos pés, sem lembrar de onde tinham vindo. Ele uma vez nadou num canal sem acordar. Quando se casou, sua mulher ficou tão preocupada com a possibilidade de ele sair de casa e entrar no meio do trânsito, que passou a trancar a porta e dormir com as chaves embaixo do travesseiro. Toda noite o casal ia para a cama e dava um beijo e um carinho. Thomas disse depois, e então ele ia para o seu próprio quarto e dormia na sua própria cama. Não fosse assim, suas mexidas e viradas inquietas, os gritos gemidos e ocasionais passeios mantinham Christine acordada a noite inteira. O sonambulismo é um lembrete de que a vigília e o sono não são mutuamente exclusivos, me disse Mark Marhovald, professor de neurologia da Universidade do Minnesota, um pioneiro na compreensão dos padrões de sono. A parte do cérebro que monitora o seu comportamento está dormindo, mas as partes capazes de atividades muito complexas estão acordadas. O problema é que não há nada guiando o cérebro além de padrões básicos, os seus hábitos mais básicos. Você segue o que já existe na sua cabeça, pois você não é capaz de fazer uma escolha. Por lei, a polícia tinha que indiciar Thomas pelo assassinato, mas todas as evidências pareciam indicar que ele e a mulher tinham um casamento feliz antes daquela noite terrível. Não havia nenhum histórico de maus tratos. Eles tinham 2 filhas adultas e recentemente haviam reservado um cruzeiro pelo Mediterrâneo para comemorar o seu 40º aniversário de casamento. Os procuradores pediram que um especialista em sono, o Dr. Chris Idzikowski, do Edinburgh Sleep Center, examinasse Thomas e avaliasse uma teoria, que ele estava inconsciente quando matou a mulher. Em 2 sessões separadas, uma no laboratório de Idzikowski e outra dentro da prisão, o pesquisador instalou sensores em todo o corpo de Thomas e mediu suas ondas cerebrais, o seu movimento ocular, os músculos do queixo e das pernas, o seu fluxo nasal de ar, o seu esforço respiratório e os seus níveis de oxigênio enquanto ele dormia. Thomas não era a primeira pessoa a alegar que cometera um crime enquanto estava dormindo e, consequentemente, não devia ser considerado responsável por seu ato. Há um longo histórico de réus afirmando que não são culpados devido ao automatismo, como são conhecidos o sonambulismo e outros comportamentos inconscientes. E na década passada, conforme a nossa compreensão da neurologia dos hábitos e do livre-arbítrio tornou-se mais sofisticada, essas defesas ficaram mais convincentes. A sociedade, como representada por nossos tribunais e júris, concordou que alguns hábitos são tão poderosos que sobrepujam a nossa capacidade de fazer escolhas e, portanto, não somos responsáveis pelo que fazemos. O sonambulismo é um subproduto estranho de um aspecto normal do funcionamento do nosso cérebro durante o sono. Na maior parte do tempo, conforme o nosso corpo entra e sai das diferentes fases de repouso, a nossa estrutura neurológica mais primitiva, o tronco encefálico, paralisa os membros e o sistema nervoso, permitindo que o cérebro vivencie sonhos sem que o nosso corpo se mexa. Geralmente as pessoas podem transitar da mobilidade à paralisia e da paralisia à mobilidade várias vezes por noite sem nenhum problema.
Dentro da neurologia, isso é conhecido como a troca. O cérebro de algumas pessoas, no entanto, sofre de erros de troca. Elas entram numa paralisia incompleta enquanto dormem e seus corpos continuam ativos enquanto elas sonham ou passam de uma fase do sono a outra. Essa é a causa central do sonambulismo e para a maioria dos que padecem desse distúrbio é um problema incômodo, porém benigno. Alguém talvez sonhe que está comendo um bolo, por exemplo, e na manhã seguinte encontra uma caixa de donuts saqueada na cozinha. Alguém sonha que está indo ao banheiro e depois descobre uma poça no corredor. Os sonâmbulos podem agir de maneiras complexas. Por exemplo, podem abrir os olhos, enxergar, se movimentar, dirigir um carro ou preparar uma refeição. Tudo isso enquanto estão essencialmente inconscientes, pois as partes de seu cérebro associadas aos atos de enxergar, caminhar, dirigir e cozinhar podem funcionar enquanto eles estão dormindo, sem receber estímulos das partes mais avançadas do cérebro, como o córtex pré-frontal. Sabe-se de sonâmbulos que fervem água e fazem chá. Houve um que pilotou uma lancha. Outro ligou uma serra elétrica e começou a alimentá-la com pedaços de madeira antes de voltar para a cama. Mas, em geral, os sonâmbulos não fazem coisas perigosas para si mesmos ou para os outros. Mesmo dormindo, há um instinto de evitar o perigo. No entanto, ao examinar o cérebro de sonâmbulos, os cientistas encontraram uma distinção entre o sonambulismo, em que as pessoas podem sair da cama e começar a agir de acordo com os seus sonhos ou outros impulsos leves, e algo chamado terrores noturnos. Quando um terror noturno ocorre, a atividade dentro do cérebro da pessoa é marcadamente diferente de quando ela está acordada, semiconsciente ou mesmo sofrendo de sonambulismo. As pessoas em meio a terrores noturnos parecem ser tomadas por ansiedades terríveis, mas não estão sonhando no sentido normal da palavra. O seu cérebro fica inativo, a não ser pelas regiões neurológicas mais primitivas, o que inclui os chamados geradores de padrões centrais. Essas áreas do cérebro são as mesmas estudadas pelo Dr. Larry Squire e os cientistas do MIT, que descobriram o mecanismo neurológico do loop do hábito, que nós já vimos em capítulos anteriores. Para um neurologista, na verdade, um cérebro vivenciando um terror noturno é muito parecido com um cérebro seguindo um hábito. Os comportamentos de pessoas tomadas por terrores noturnos são hábitos, embora do tipo mais primitivo. Os geradores de padrões centrais que funcionam durante um terror noturno são o lugar do qual vêm padrões comportamentais como andar, respirar, esquivar-se de um barulho alto ou lutar contra um agressor. Geralmente não pensamos nesses comportamentos como hábitos, mas é isso que eles são. Comportamentos automáticos tão arraigados na nossa neurologia que, como mostram os estudos, podem acontecer quase sem receber estímulos das regiões superiores do cérebro, só das regiões primitivas. Porém, esses hábitos, quando ocorrem durante terrores noturnos, são diferentes, num aspecto crucial. Já que o sono desativa o córtex pré-frontal e outras áreas superiores de cognição, quando um hábito de terror noturno é deflagrado, não há possibilidade de intervenção consciente. Se o hábito de lutar ou correr é ativado por um terror noturno, não há chance de alguém poder suplantá-lo com a lógica ou a razão. Essa parte do cérebro da pessoa está desligada nesse momento.
Pessoas com terrores noturnos não estão sonhando no sentido normal, me disse Marwald, o neurologista. Não há enredos complexos como você e eu lembramos de um pesadelo. Se elas lembram de alguma coisa depois, é apenas uma imagem ou emoções, uma fatalidade iminente, um medo terrível, a necessidade de defender a si mesmas ou outra pessoa. Essas emoções são muito poderosas, no entanto. Estão entre as deixas mais básicas para todos os tipos de comportamento que aprendemos ao longo de nossas vidas. Reagir a uma ameaça fugindo ou nos defendendo é algo que todos praticamos desde que éramos bebês. E quando essas emoções acontecem e não há chance de o cérebro mais elevado, mais evoluído, situar as coisas num contexto, nós reagimos do modo como os nossos hábitos mais profundos nos mandam reagir. Corremos, lutamos ou seguimos qualquer que seja o padrão comportamental onde for mais fácil o cérebro se agarrar. Quando uma pessoa, em meio a um terror noturno, começa a se sentir ameaçada ou sexualmente excitada, duas das experiências de terror noturno mais comuns, ela reage de acordo com os hábitos associados a esses estímulos. Já houve pessoas durante terrores noturnos que pularam de telhados altos porque acreditavam estar fugindo de agressores. Já houve os que mataram seus próprios bebês porque acreditavam estar lutando com animais selvagens. Já houve as que estupraram seus cônjuges, mesmo enquanto a vítima implorava que elas parassem, pois uma vez que a pessoa dormindo ficou excitada, ela seguiu o hábito arraigado de satisfazer o impulso. O sonambulismo parece permitir alguma escolha, alguma participação de nosso cérebro mais elevado que nos manda ficar longe da beira do telhado. Alguém em meio a um terror noturno, no entanto, simplesmente segue o loop do hábito até onde quer que ele leve. Então, o livro mostra uma imagem de um ciclo do loop do hábito num terror noturno. A pessoa está dormindo, né? Tem o terror noturno, o gatilho dele é sonhar que tem um ladrão em frente a ele, né? Então, qual é a rotina dele? Ele levanta e vai lutar com esse ladrão. A recompensa é que ele consegue imobilizar e acabar com aquele ladrão para que o ladrão não faça mal a ele. Alguns cientistas suspeitam que os terrores noturnos talvez sejam genéticos. Outros dizem que doenças como o mal de Parkinson os tornam mais prováveis. Suas causas não são bem compreendidas, mas para várias pessoas os terrores noturnos envolvem impulsos violentos. A violência relacionada aos terrores noturnos parece ser uma reação a uma imagem concreta e assustadora que o indivíduo é capaz de descrever depois. Escreveu um grupo de pesquisadores suíços em 2009. Entre pessoas sofrendo de um certo tipo de distúrbio de sono, registrou-se a ocorrência de tentativa de agressão do parceiro de cama em 64% dos casos, com ferimentos em 3%. Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, há um histórico de assassinos alegando que terrores noturnos os levaram a cometer crimes que eles jamais teriam perpetrado conscientemente. 4 anos antes de Thomas ser preso, por exemplo, um homem chamado Julius Love foi absolvido da acusação de assassinar seu pai, de 83 anos, após alegar que o ataque ocorreu durante um terror noturno. Os promotores argumentaram que era extremamente implausível acreditar que Julius estava dormindo enquanto socou, chutou e pisoteou seu pai durante mais de 20 minutos, deixando-o com mais de 90 ferimentos. O júri discordou e o absolveu. Em setembro de 2008, Donna Shepard Saunders, de 33 anos, quase asfixiou sua mãe segurando um travesseiro contra o seu rosto durante 30 segundos. Ela depois foi absolvida da tentativa de assassinato, alegando que agira enquanto estava dormindo.
Em 2009, um soldado britânico admitiu ter estuprado uma adolescente, mas disse que estava dormindo e inconsciente enquanto se despia, baixava as calças dela e começava. Quando ele acordou, no meio do ato, pediu desculpas e chamou a polícia. Eu meio que acabei de cometer um crime, ele disse ao atendente do serviço de emergência. Sinceramente, não sei o que aconteceu, eu acordei em cima dela. Ele tinha um histórico de terrores noturnos e foi declarado inocente. No século passado, mais de 150 assassinos e estupradores já escaparam à punição usando a defesa do automatismo. Juízes e júris, agindo em nome da sociedade, disseram que já que os criminosos não escolheram cometer seus crimes, visto que não participaram conscientemente da violência, eles não deveriam arcar com a culpa. Para Brian Thomas, também parecia uma situação em que um distúrbio do sono e não um impulso assassino era o responsável. Eu nunca vou me perdoar, jamais, ele disse a um dos promotores. Por que eu fiz isso? Depois que o Dr. Chris, o especialista em distúrbios do sono, observou Thomas em seu laboratório, ele apresentou suas descobertas. Thomas estava dormindo quando matou a esposa. Não tinha conscientemente cometido um crime. Quando o julgamento começou, os promotores apresentaram suas provas ao júri. Disseram aos jurados que Thomas admitira ter assassinado sua esposa. Ele sabia que tinha um histórico de sonambulismo. O fato de ele ter deixado de tomar precauções enquanto estava de férias, afirmaram eles, o tornava responsável por seu crime. Mas, conforme as discussões avançaram, ficou claro que os promotores estavam lutando por uma causa perdida. O advogado de Thomas argumentou que o seu cliente não tivera a intenção de matar sua esposa. Na verdade, ele nem estava no controle de suas próprias ações naquela noite. Estava, sim, reagindo automaticamente a uma percepção de ameaça. Estava obedecendo a um hábito quase tão antigo quanto a nossa espécie, o instinto de lutar contra um agressor e proteger uma pessoa amada. Uma vez que as partes mais primitivas do seu cérebro foram expostas a um gatilho, alguém estrangulando sua mulher, o seu hábito assumiu o controle e ele revidou, sem chances da sua cognição superior intervir. Thomas não era culpado de nada além de ser um humano, argumentou o advogado, e de reagir do modo como a sua neurologia e os seus hábitos mais primitivos o obrigavam a se comportar. Mesmo as próprias testemunhas da promotoria pareciam sustentar a defesa. Embora Thomas soubesse que podia sofrer de sonambulismo, afirmaram os psicólogos da própria promotoria, não havia nada que lhe sugerisse, portanto, ser previsível que ele talvez matasse alguém. Ele nunca atacara ninguém durante o sono, nunca tinha machucado sua esposa antes. Quando o chefe dos psiquiatras da promotoria depôs, o advogado de Thomas deu início ao seu interrogatório. Parecia justo que Thomas fosse condenado por um ato que não tinha como saber que ia acontecer? A doutora Caroline Jacob disse que, na sua opinião, Thomas não podia ter previsto razoavelmente o seu crime. E se fosse considerado culpado e sentenciado ao Broadmoor Hospital, onde residiam alguns dos criminosos mais perigosos e perturbados da Inglaterra, bem, o lugar dele simplesmente não é ali. Na manhã seguinte, o chefe da promotoria dirigiu-se ao júri. No momento do assassinato, o réu estava dormindo e sua mente não tinha controle do que o seu corpo estava fazendo, ele disse. Chegamos à conclusão de que não mais seria benéfico ao interesse público continuar pleiteando por um veredito especial dos senhores. Portanto, não oferecemos mais nenhuma evidência e os convidamos a pronunciar um veredito de inocente. E foi o que o júri fez. Antes de Thomas ser posto em liberdade, o juiz lhe disse: você é um homem decente e um marido devoto. Suspeito fortemente que você possa estar vivenciando uma sensação de culpa. Aos olhos da lei, você não carrega nenhuma responsabilidade. Está dispensado. Parece um resultado justo.
Afinal, Thomas obviamente ficou devastado com o seu crime. Não tinha ideia do que estava fazendo quando agiu, simplesmente seguia um hábito. E sua capacidade de tomar decisões se encontrava efetivamente incapacitada. Thomas é o assassino mais digno de compaixão que se pode conceber. Alguém tão perto de ser ele próprio uma vítima, que quando o julgamento terminou, o juiz tentou consolá-lo. No entanto, muitas dessas mesmas desculpas podem ser aplicadas ao caso de Andy Beckman, a viciada em jogo. Ela também ficava devastada com as coisas que fazia. Ela diria depois que carrega uma sensação profunda de culpa. E como ficou provado, também estava seguindo hábitos profundamente arraigados, que tornavam cada vez mais difícil a intervenção de uma decisão consciente. Porém, aos olhos da lei, Andy Beckman é responsável por seus atos e Thomas não é. É certo dizer que Andy Beckman, uma viciada em jogo, é mais culpada do que Brian Thomas, um assassino? O que isso nos diz sobre a ética do hábito e das escolhas? Bom, a parte 2 do capítulo 9 termina aí, super polêmico, né? Viram que eu nem fiz interrupções para dar minha opinião, porque é muito polêmico esse tema. Eu não vou tomar um lado. Essa parte eu tenho que ser imparcial. Então, agora vamos destrinchar isso daí, né? Então, vamos lá. A gente começa com Brian Thomas, né? Em julho de 2008, de férias, acampando com sua esposa, liga para o serviço de emergência, desesperado, e fala, acho que matei minha mulher, né? E aí ele conta chorando que ele acreditou estar lutando contra um invasor dentro da van onde ele dormia com a esposa. Então, ele agiu, ele reagiu, ele estrangulou, e só depois ele percebeu que não era um intruso. Era a própria esposa, Christine, né? A esposa que ele amava há 40 anos. Então, o que torna esse caso central para esse capítulo não é somente a tragédia em si. Claro, é uma tragédia, mas não é só isso. É o diagnóstico neurológico. Olha a diferença. O Brian Thomas não estava acordado. Ficou provado que ele estava dormindo. Desde a infância ele sofria de sonambulismo severo. Ele andava pela casa, ele saía para o quintal, ele nadava em canais, ele se machucava sem lembrar de nada no dia seguinte. E aí aparece um neurologista, o Dr. Mark Marhovald, que explica uma coisa muito essencial nessa parte do livro. Ele fala que a vigília, que é ficar acordado, e o sono, que é dormir, não são mutuamente exclusivos. Ou seja, você não está só 100% acordado ou só 100% dormindo. Eles se misturam, eles se fundem. Então, enquanto partes do cérebro dormem, outras continuam funcionando. Senão, o coração não ia bater quando a gente dormisse, o sangue não ia circular, né? Então, quando o córtex pré-frontal, né, que é a região mais evoluída do cérebro, que é a região da escolha, a região do julgamento, a região da ética, está desligada, porque estamos dormindo, o cérebro tem que continuar funcionando. Então, ele passa a operar apenas pelos padrões mais básicos, para manter tanto a parte fisiológica básica funcionando, quanto a parte neurológica, né? O que é isso? São os hábitos. Os hábitos primitivos continuam funcionando. O livro ele vai aprofundar a diferença também de dois fenômenos, o sonambulismo e os terrores noturnos, né? Explicando que durante um terror noturno, o cérebro funciona nos chamados geradores de padrões centrais, né? Que são as estruturas responsáveis por gerar o loop dos hábitos. Então, para a neurologia, um cérebro em terror noturno se parece muito com um cérebro dominado por um hábito que se mostrou muito profundo. Então, nesse caso, não tem escolha, não tem reflexão, não tem consciência, não tem freio moral.
Então, se o gatilho é uma ameaça, o corpo vai lutar. Se o gatilho é um medo extremo, o corpo vai reagir. Se o gatilho é uma excitação, o corpo vai seguir o padrão que ele aprendeu a seguir frente a uma excitação. Então, quando você não tem uma intervenção das partes evoluídas do cérebro, o hábito profundo, primitivo, arraigado, ele assume completamente o controle da sua vida. É isso que a parte 2 do capítulo 9 está querendo te dizer. E foi isso que os especialistas concluíram no caso do Brian Thomas. Ele não escolheu, ele não decidiu, ele seguiu um padrão neurológico automático. E por isso que o tribunal chegou a uma conclusão que é rara, né? Muitas vezes. Que ele foi considerado inocente. Ele estava dormindo, ele não estava acordado, ele não estava consciente. Aos olhos da lei, ele não era responsável pelo ato que ele realizou. É isso. E aí o livro nos obriga a lembrar do caso da parte 1 do capítulo 9, a Andy Beckman. A mulher que perdeu tudo no jogo, que seguia hábitos também profundamente arraigados, que falava que agia quase que sem perceber no automático, que carregava também culpa, carregava vergonha e carregava devastação emocional, assim como o Brian Thomas. E aqui a gente tem o dilema central dessa parte do capítulo 9. Por que que o Brian Thomas, que era um assassino confesso, não foi considerado responsável, mas a Andy Beckman, que era uma viciada em jogo, foi considerada responsável? Os dois agiam, vamos lá, para buscar uma resposta. Os dois agiam por hábitos profundamente arraigados, né? Os dois tinham a consciência comprometida, porque ela estava totalmente alienada, ele estava dormindo, né? E os dois sofreram muito depois. Então, onde que a sociedade traçou essa linha muito tênue entre os hábitos que você tem e a responsabilidade que você tem por eles, né? O livro não consegue nos oferecer uma resposta simples para essa pergunta, mas ele faz uma distinção muito clara, né? Ele deixa claro que quando não existe possibilidade de escolha, quando você não pôde escolher de maneira nenhuma, 100% sem chance de ter escolhido, não há culpa. Você não é responsável. Então, não pode ser considerado culpado por isso. Mas quando a consciência ainda podia intervir, nem que fosse 1%, aí a responsabilidade ainda era sua, ela permanecia. É isso que o livro está falando. Então, a Andy Beckman, ela podia, ainda que com muita dificuldade, escolher ter pedido ajuda. Agora, o Brian Thomas, naquela noite, ele não pôde escolher nada. A consciência dele era zero, ele estava inconsciente. Ok? É isso que o livro está falando nessa parte do texto. Aí, vamos refletir agora juntos. Eu vou fazer algumas perguntinhas, elas vão rápidas assim, que é para você ir criando consciência, né? Agora jogando para você, para sua vida. Em quais áreas da sua vida você ainda tem escolha, mas você age como se não tivesse? Eu vou traduzir. Em que áreas da sua vida você se considera uma vítima? Você se vitimiza, quando na verdade você tem escolha. Segundo, onde que você confunde uma dificuldade, um obstáculo, com uma impossibilidade, com uma coisa que é impossível de mudar? Terceiro, quais hábitos você mantém, não porque você não pode mudá-los, mas você os mantém porque você nunca assumiu a responsabilidade de encarar. Sim, eu tenho esses maus hábitos e preciso mudá-los. Todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem. E a pergunta mais honesta de todas: você está usando o cérebro
como uma explicação para os seus hábitos ou como uma ferramenta de transformação. Porque você pode usar o cérebro para as duas coisas. Ou para se basear nele e falar assim, eu sou assim porque o meu cérebro funciona assim, no automático. Ou eu sou assim, mas eu tenho um cérebro muito poderoso e eu vou usá-lo como ferramenta de transformação. Ok? Gente, entender neurologia não é um convite para você ficar isento. Não. É um chamado para você ter maturidade, para você entender como você funciona por dentro. E no livro Mente de Ouro, eu trabalho exatamente esse ponto, que é o momento em que a pessoa para de usar os hábitos que ela tem como desculpas e começa a usar esses hábitos como alavancas. Olha que distinção. Ele deixa de ser desculpa e passa a ser alavanca para você mudar. Você adquire consciência e decide mudar. No livro Mente de Ouro, você vai aprender a identificar onde ainda existe escolha na sua vida, onde não tem mais escolha, só existe coisas automáticas, e onde que você precisa instalar novas estruturas antes que esse hábito te controle e passe a decidir por você. E esse livro vem acompanhado com um bônus que eu gosto de chamar de Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos para você desenvolver autocontrole emocional, clareza mental e responsabilidade real, sem culpa, sem autoengano, tudo muito claro, tudo muito cartas na mesa, sem vitimismo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem o livro. Foi feito com muito esmero, com muito carinho. Agora essa pergunta eu quero que vocês respondam sim nos comentários, tá? Não que vocês respondam com a palavra sim, que vocês me respondam ela nos comentários. Na sua opinião, onde termina um hábito e começa a sua responsabilidade? Onde que está essa linha tênue entre, é um hábito, é automático, eu não tenho responsabilidade por ele, e sim, apesar de ser um hábito automático, tenho responsabilidade sobre ele. Onde que termina um e começa outro? Escreve aí para mim. Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui a gente entende o cérebro, mas a gente não entrega o volante da nossa vida para ele, não. Porque consciência não é feita para aliviar a nossa culpa. Não, a consciência, ela é feita para assumir a direção da nossa vida. O Brian Thomas, ele não teve escolha. Agora, a Andy Beckman, ela teve escolha. Ainda que pequena, ainda que difícil. O verdadeiro divisor entre um hábito e a responsabilidade por esse hábito não é o sofrimento, porque os dois sofreram, certo? O verdadeiro divisor entre esses dois é a possibilidade de você conseguir intervir de maneira consciente. Esse é o divisor, ok? Então, entender o cérebro não é uma desculpa para você continuar repetindo padrões. Agora eu entendi como é que funciona. Funciona assim, vou continuar agindo assim. Não. Entender o cérebro aqui no Clube Mente de Ouro é o primeiro passo para você assumir o comando da sua própria vida. Então, eu já te peço para você se inscrever no Clube da Mente de Ouro, continuar comigo, porque a parte 3 do capítulo 9, ela vai aprofundar exatamente quem decide quando o hábito vai encontrar com a consciência. Porque até então, o hábito não se encontrou com a consciência, no caso do Brian Thomas. E na parte 3 eles vão se encontrar, ok? Lembrando que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu tô aqui, porque eu tô lendo ela para você, com você e por você. Um beijo no coração de vocês.